pipoca. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Bom dia, pastor Marcos, bom dia aos ouvintes. Quero desejar a todos a paz do Senhor Jesus Cristo, que a gente possa trazer do Senhor a palavra dele para a vida de cada um que está nos ouvindo, cada um que está nos acompanhando no vídeo, na web. Quero agradecer o convite, pastor Marcos Vinícius, mais uma vez, para estar aqui. É motivo de alegria estar neste lugar, poder trazer a palavra de Deus para os seus ouvintes, poder trazer a palavra de Deus para aqueles que têm sede dela. Então, para não perder muito tempo, nós vamos começar, e eu quero que você que está ouvindo, por favor, abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 1. E Samuel nos conta uma história aqui, o profeta Samuel nos conta uma história do rei Davi, e eu quero ler e compartilhar com vocês. Eu prometo que serei breve. Então, abre o teu coração, deixa o Senhor falar contigo. Muitas vezes aquilo que é pregado não é aquilo que nós queremos ouvir, mas o Senhor fala na nossa necessidade, né? Ele fala naquilo que nós precisamos realmente. Amém? Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 12, a partir do verso 1, diz: O Senhor Deus mandou que o profeta Natã fosse falar com Davi. Natã foi e disse: havia 2 homens que viviam na mesma cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muito gado e ovelhas, enquanto que o pobre só tinha uma ovelha, que havia comprado. Ele cuidou dela e ela cresceu na sua casa, junto com seus filhos. Ele a alimentava com a sua própria comida, deixava que ela bebesse do seu próprio copo, e ela dormia no seu colo. A ovelha era como uma filha para ele. Certo dia, um visitante chegou à casa do homem rico, e este não quis matar um dos seus animais, para preparar uma refeição para o visitante. Em vez disso, pegou a ovelha do homem pobre, matou-a e preparou com ela uma refeição para o seu hóspede. Então, Natã contando essa história a Davi, então Davi ficou furioso com aquele homem e disse: eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. E no 16 diz: ele deverá pagar 4 vezes mais o que tirou por ter feito uma coisa tão cruel. E no verso 17 o profeta Natã respondendo Davi diz: então Natã disse a Davi: Davi, este homem é você. Feche teus olhos por um segundo, vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui, Senhor, para levar a Tua palavra, levar, Senhor, aquilo que o Senhor queira falar aos nossos corações. Estamos aqui nos colocando à disposição, Senhor, do Teu Evangelho, da Tua obra. Senhor, eu confesso que eu não tenho nada a dar, mas o Espírito Santo de Deus que habita em mim, esse tem algo a falar. Então, Senhor, entra na casa, no comércio, entra, Senhor, no coração das pessoas que vão ouvir esta mensagem, Pai, e fala com elas de uma forma especial, e que esta palavra fique gravada na tábua do seu coração. É assim que nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, seja conosco. Amém. Amados irmãos, essa palavra que o profeta Samuel conta, que o profeta Natã chega a Davi. Davi vinha de uma traição, ele traiu seu amigo Urias e para poder possuir a sua mulher Betseba, e ele colocou Urias à frente de batalha para poder matá-lo e possuiu a sua esposa Betseba. Então Natã soube e chegou a Davi e contou essa história. Tinha um homem muito rico e ele tinha muitas ovelhas, muitas posses, mas quando ele precisou matar uma, ele não matou nenhuma das suas. Ele pegou a única ovelha do homem pobre e matou ela e usou para alimentar o seu hóspede. E quando Davi se revolta com aquilo, ele fala: como é que pode uma pessoa fazer isso? Porque ele só tinha uma e o outro rico tinha várias. E Davi fala: por Deus que é vivo, pelo nosso Deus que é vivo, esse homem merece morrer. E Davi, ele não sabia, mas ele estava julgando
a si mesmo. O profeta Natan usa a própria consciência de Davi para julgá-lo. E quando Davi responde à sentença, o profeta Natan diz: pois este homem é você, Davi. Você tinha tudo o que você precisava. Você tinha todas as mulheres do reino que estivessem ao seu alcance, mas você preferiu pegar a única que o seu amigo Urias tinha. E para isso você o matou. Então isso causou em Davi uma revolta, porque ele julgou a ele mesmo, porque ele viu que o pecado era tão escandaloso que Davi sentenciou a morte. Ele falou: merece morrer. Mas eu pergunto a vocês, meus irmãos, será que Davi, se o julgamento de Davi seria o mesmo, se Davi soubesse que ele era o réu? Será que o julgamento dele seria de morte, a sentença seria de morte, se Davi soubesse que ele era o réu? Eu digo a vocês, queridos, que muitas vezes as pessoas elas conseguem enxergar o pecado do próximo como um pecado grande, como um pecado que cheira mal, como um pecado muito feio, mas às vezes quando a pessoa comete o pecado, para ela não é tão grande assim. Então nós vivemos num mundo que as pessoas conseguem ver o mesmo pecado de maneira diferente. Pastor Marcos, as pessoas conseguem ver o mesmo pecado, mas depende de quem cometeu o pecado. Porque se foi aquele que cometeu o pecado, é aquele que não tem muito respaldo, é aquele que não tem muita importância, o pecado tem um peso muito maior. Mas se é aquele que tem uma importância maior, essa injustiça nos dias atuais. E é isso que eu quero trazer. Porque Davi, ele comete o pecado, mas ele nos ensina aqui nessa valiosa mensagem, quando ele sabe que aquele homem que era para ser condenado era ele, o Senhor. Eu pequei contra Deus, o Senhor. Então Davi reconhece o seu pecado, e esta é a primeira lição. Quando nós cometemos algo que fere aquilo que Deus tem planejado para nós, o primeiro passo é reconhecer. E quando Davi reconhece, imediatamente o profeta Natan responde: o Senhor perdoou o teu pecado. Você não morrerá, Davi. Davi, ele reconheceu e confessou. Em 1 de João 1,9 diz: se confessares os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoá-los. Então, o que nós aprendemos com Davi, não o erro, mas nós aprendemos com ele o recomeço, o reconhecimento, a confissão, que João nos ensina também na primeira carta. E diz: você deve confessar, e quando confessa o pecado, Deus é fiel para te perdoar. Mas o pecado, meus irmãos e ouvintes e amigos, ele tem nome. Muitas vezes, quando nós vamos confessar o nosso pecado, nós vamos confessar a Deus, nós vamos conversar com Deus, pedir perdão. Normalmente nós dizemos: Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, perdoa as minhas iniquidades. Senhor, perdoa tudo que eu tenho feito de errado. Perdoa tudo que eu faço que não te agrada. Mas não foi assim que Davi fez. O pecado, ele tem nome. E quando nós vamos conversar com Deus sobre os nossos pecados, sobre as nossas falhas, nós temos que dar nome às nossas falhas, porque nós sabemos onde erramos, em que falhamos, a quem ferimos, onde cometemos a transgressão. Então há de ser dado um nome para aquilo. Quando formos conversar com Deus, nós temos que dizer: nós pecamos nisso, eu pequei nisso, Senhor. É exatamente isso que eu fiz, eu preciso do teu perdão. Porque Deus, ele quer ouvir a confissão, sim. E uma confissão verdadeira, não uma confissão que abrange tudo. Senhor, perdoa os pecados de ontem, perdoa os que eu cometi hoje, perdoa os que eu vou cometer amanhã. Não, o Senhor, ele quer uma retratação certa. O Senhor, ele quer de nós uma retratação exata. O nome do pecado que nós cometemos, o Senhor tem que ouvir da nossa voz, para que haja uma confissão verdadeira. Por exemplo, Davi, por este pecado que cometeu com Urias e através de Betseba, Davi escreveu o Salmo 51 todo. Davi, para se retratar com Deus, baseado nesse pecado que ele cometeu, ele escreveu o Salmo 51. E lá ele vai se retratar e dizer o que fez, e dizer o que precisa, e pedir perdão ao Senhor. Para confessar e pedir perdão a Deus do pecado que ele cometeu, ele escreve um salmo. E a preocupação de Davi no Salmo 51, meus irmãos, não era o pecado que ele tinha cometido, não era o que ele tinha feito exatamente. A preocupação de Davi no Salmo 51 era Deus.
A preocupação de Davi era saber o que Deus estava achando dele. A preocupação de Davi era saber a posição de Deus naquele sentido. Então nós não devemos nos preocupar com aquilo que nós cometemos ou com o que as pessoas vão pensar, mas com o que Deus está pensando ao nosso respeito. Nós devemos entender que o que importa é o pensamento de Deus por nós, e Davi no Salmo 51 ele retrata exatamente isso. A preocupação no arrependimento sempre tem que ser a nossa relação com Deus. Eu tenho que me preocupar como será a minha relação com Deus depois do pecado. Não o fato de ter pecado, mas o que aquilo vai causar na minha intimidade com o Senhor. E no Salmo 51, versículo 10, Davi ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Davi ele está reconhecendo o seu erro e pede para o Senhor renovar, recriar, tirar, limpar ele do que ele tinha cometido. Ele quer recomeçar com Deus. E nós aprendemos essa lição com Davi, que o nosso relacionamento com Deus é mais importante do que aquilo que nós vivemos aqui. Nós não temos que nos preocupar com aquilo, com as consequências que o pecado vai trazer, mas nós temos que nos preocupar se aquele pecado está cortando uma aliança que nós temos com o Senhor. É isto que o crente tem que se preocupar. E ele continua no verso 11 de Salmo 51, ele diz: não me lance fora da tua presença, e não retira de mim o teu Espírito Santo. Olha a preocupação de Davi, irmãos. Ele não está preocupado com o que ele vai perder. Ele está preocupado que Deus não lance ele fora, não tire dele o que há de mais precioso, o que Deus colocou nele de mais precioso, que é o Espírito. Sim, ele se preocupa com isso. Senhor, eu sei que eu errei, eu sei que eu pequei, mas não se afasta de mim, não tira de mim o teu Espírito. É esta lição que nós temos que aprender com o rei Davi, meus irmãos. E ele continua no verso 12 do Salmo 51, ele fala: torna a dar-me a alegria da salvação. Ele está preocupado no que há por de vir. Ele está preocupado, meus irmãos, com o céu e não com a terra. Davi errou e imediatamente ele se preocupa com o céu. Ele se preocupa com a sua alma, ele se preocupa com a sua salvação, ele se preocupa com o Espírito que Deus colocou nele. O nosso pecado, irmãos, ele tem que ser confessado na condição de, o arrependimento não é a condição de eu ser perdoado só, mas é a condição de Deus continuar andando comigo. Todo pecado, irmão, ele gera uma consequência, é natural que isso aconteça. Todo pecado ele gera uma consequência. Então, por mais que Deus tenha perdoado Davi, aquilo gerou uma consequência. O filho de Davi diz no verso 14 de 2 Samuel 12 que adoece, porque Deus falou que isso ia acontecer pelo profeta Natan. Então assim, ele cometeu o pecado, Deus perdoou, mas vem a consequência do pecado. É assim conosco também. Então o filho dele adoece, e Davi, depois que o filho adoece, no verso 16, ele suplica a Deus. Ele: Senhor, cura a criança. Ele ora, ele jejua, ele se coloca em terra. Algumas versões dizem que ele se veste com panos de saco e se coloca por terra e coloca o seu rosto em terra. E a palavra diz que ele passa a noite toda clamando e chorando e dizendo: Senhor, salva a criança, Senhor, cura a criança. Mas outra lição que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é o não de Deus. Nós estamos acostumados e queremos sempre receber o sim, porque nós vivemos nesse sistema, e nós queremos receber o sim, sempre receber o sim, mas o Senhor também é o Deus do não. O Senhor é o Deus que também diz não. E Davi passa a noite toda clamando, e Davi é o homem segundo o coração de Deus, mas Deus disse não. Não. E no verso 18, Deus confirma o seu não, e Deus leva a criança. E a criança vem a falecer. O não de Deus, irmão, não é fácil de aceitar. Não é fácil de compreender. Quando Deus nos diz não, nós não conseguimos entender como um Deus tão grande e amoroso pode dizer não para um pedido de oração tão fervorosa e com tanta fé. Mas nós temos que entender que o não de Deus para a nossa vida tem um propósito.
O não de Deus para a nossa vida, ele tem uma justificativa. E entenda, meus irmãos, escute o que eu vou lhe falar agora. O não de Deus é mais importante para a nossa vida espiritual do que o sim dele. O não de Deus, ele é mais importante do que o sim para a nossa vida espiritual, porque o não de Deus é quando nós somos moldados. Porque quando Deus diz não, ele está nos moldando. Quando Deus diz não, ele está nos provando. Então o não de Deus, ele é mais importante para nós termos uma vida com ele do que propriamente o sim de Deus para a nossa vida. O não de Deus é quem aguça a nossa fé, é quem multiplica as nossas forças. O não de Deus é que nos dá resistência para enfrentar o que o mundo tem. Porque o não de Deus é melhor do que muitos sims do mundo, meu irmão. E Deus diz não em toda a sua palavra. E Deus vai corrigindo. Ele começa lá em Gênesis, em 2,17, quando ele diz: não comereis da árvore do conhecimento. Deus, ele começa dando não coma dessa árvore, porque Deus ele começa a nos poldar, ele começa a nos colocar, nos corrigir, nos orientar a partir do não. E ele continua, ele disse não a Adão, e depois lá na frente ele disse não a Moisés, em Deuteronômio 3, 25, 26. E ele diz, Moisés pede no 25, Senhor, deixa-me entrar na terra. Senhor, deixa-me entrar na terra prometida. E Deus diz não. E mais, no 26 de Deuteronômio 3, o Senhor diz a Moisés: basta, Moisés, não fale mais nesse assunto. Olha isso, irmãos. Deus diz não e fala assim: Moisés, não me peça mais. Senhor, eu quero entrar na terra. Senhor, não, e não fale mais nisso. Porque nós temos que estar preparados. Se Deus disse não a Adão, se Deus disse não a Moisés, se Deus disse não a Paulo, quando Paulo orou por 3 vezes pelo seu espinho na carne, para ser livrado daquilo, e o Senhor disse não na primeira, não na segunda e não na terceira, e conclui, ele diz: a minha graça te basta, Paulo, convive com o meu não. Então quem somos nós, meus irmãos, para não aceitar o não de Deus? Porque às vezes nós recebemos o não de Deus e entramos em conflito com ele. E eu aprendi, irmãos, que nós não devemos entrar em conflito e insistir quando Deus nos diz não. Quando Deus nos diz não, nós temos que fazer como Davi fez, recomeçar. Porque eu acredito que Deus, ele tem 2 vontades, a permissiva e a absoluta. E a permissiva é aquela que a pessoa insiste tanto, que mesmo que não seja para você, Deus permite que aconteça. Essa é a vontade permissiva de Deus. Que você insiste tanto no não, que você recebeu o não várias vezes, você sabe que não é para você, mas você quer aquilo. Você sabe que Deus não quer que você tenha aquilo, que você viva aquela vida, mas você quer aquilo. E você insiste naquilo e passa anos da sua vida ouvindo o não e insistindo. Esta é a vontade. E Deus, muitas vezes, ele libera aquilo para você. Esta é a vontade permissiva. Ele deixa que você... Porque muitas vezes nós agimos com as nossas próprias mãos, pastor Marcos. Nós recebemos o não de Deus e falamos: é não, então eu vou fazer do meu jeito. É não, então eu vou conseguir com as minhas forças. O Senhor me disse não, mas eu vou vencer com a força do meu braço. Eu vou conquistar isso aqui com a força do meu braço. E esquece que o Deus disse para ele não, porque não era o melhor para a vida dele. Porque o não era o melhor por um momento. Porque não era o melhor que ele podia ter naquele momento. Então, muitas vezes nós recebemos o não de Deus, e nós insistimos tanto que Deus deixa que a vontade permissiva dele aconteça. E nós quebramos a cara. Então, vou contar um breve testemunho. Tinha um irmão na minha igreja, um irmão da igreja do Evangelho Quadrangular, há muito tempo atrás. O irmão, ele morava muito longe da igreja, pastor. E ele, muito longe mesmo. E ele ia a pé com a sua esposa para a igreja todo culto. E a igreja se compadeceu daquilo. E o irmão precisava de um transporte. E nós pedíamos a Deus, nós orávamos juntos: Senhor, dá um transporte para o irmão, porque ele mora tão longe, ele quer te servir nesta igreja. E realmente era longe. E nós orávamos, e passamos muito tempo orando, e nada acontecia. Com um determinado tempo,
de oração, Deus deu um carro para o irmão. Deus deu um carro para o irmão. Aquele irmão, ele ficou na igreja aproximadamente mais uns 2 meses com esse carro. Depois ele colocou um som no carro, se desviou e nunca mais voltou para a obra de Deus. Eu conheço ele até hoje, isso faz uns 10 anos. Nunca mais voltou para ser servo. Então o que eu aprendo com isso? Que a vontade permissiva de Deus é quando aquilo que nós insistimos no erro, e aí o Senhor permite que aconteça, mas não que seja para o nosso bem. Mas também tem a vontade absoluta, que quando Deus determina, Ele determina e vai acontecer. Quando Deus determinou que Moisés não ia entrar na terra, ele não entrou. Quando Deus determinou que Paulo ia conviver com seu espinho, ele conviveu com seu espinho. Quando Deus determinou que Jonas tinha que ir para Nínive pregar a palavra, e ele não foi, Deus foi lá onde ele estava escondido, fez com que ele fosse lançado no mar, engolido por um peixe, e foi vomitado em Nínive, para que pudesse ser feita a vontade absoluta de Deus. Porque quando Deus determina, irmão, nós não podemos fazer nada, porque Ele é soberano, porque Ele tem o controle de tudo. Mas nós temos que aprender com esta lição e com Davi, que nós temos que entender o não de Deus. E quando eu sei que Deus diz não, irmão Paulo, quando está desacordo com a palavra dele, quando o Espírito Santo toca no teu coração que há algo melhor, e você escuta, mas finge que não escuta, porque o desejo da carne é maior. Davi sabia que o seu pecado tinha causado aquela consequência na criança, mas Davi mesmo assim orou, mas sabia que a consequência viria, mas mesmo assim orou. E ele pedia para Deus: Senhor cura, Senhor cura, Senhor cura. E ele nos ensina aqui, irmãos, que quando Deus determinou que não curaria, Davi aceitou o não. O rei Davi aceitou o não de Deus. E no verso 21, enquanto os empregados dele estavam conversando, e ele dizia: a criança morreu, com 7 dias a criança morreu. E ele disse: a criança morreu. Os empregados: sim, a criança morreu. Então Davi se levanta, toma um banho, coloca vestes novas e vai e pede comida. E os empregados: mas como é que pode? A criança estava viva e o Senhor estava prostrado, não queria comer, não queria nada, e agora que a criança morreu é que o Senhor se levanta e pede vestes e pede comida e toma um banho. E Davi é justamente isso, meu irmão. Enquanto eu podia ouvir o sim de Deus, eu estava tentando. Enquanto eu podia ouvir o sim de Deus, eu estava tentando. Vai que Ele tinha misericórdia de mim e concedesse que a criança vivesse. Então eu tinha tentando. Quando eu ouvi o não, Davi falando, quando eu ouvi o não, então eu não tinha mais o que fazer. Porque Deus poderia dizer sim para mim. Ele diz no verso 22, a criança podia viver, mas ele disse não. E no verso 23, ele fala: agora que a criança está morta, eu ouvi o não de Deus. Para que continuar pedindo? Para que continuar chorando? Eu não posso mudar o não de Deus. Só me resta adorá-lo, e isso ele fez. Quando Deus disse não a Davi, ele o adorou. Quando o Senhor levou a criança, ele o adorou. Quando Deus tira algo da sua vida, meu irmão, quando Deus tira algo, alguma pessoa ou alguma circunstância, ou algo que você achava indispensável, adore Ele, porque Ele, o Senhor, trabalha para o seu bem. Ele nos amou primeiro, diz a palavra. Então esse Deus, Ele nos ama, Ele ama a sua igreja. E Deus não nos faz nada que não seja por amor a nós. Deus trabalha com amor, e eu costumo dizer que nós somos julgados por Deus muito mais pelo amor do que pela justiça. Porque se nós formos julgados pela justiça de Deus, nós já teríamos sido consumidos. Nós não estaríamos mais aqui. Então Deus nos julga pelo amor. É pelo amor que Deus julgou Davi. E ele fala: eu vou recomeçar. Quando Deus diz não, eu adorei, eu comi, eu entreguei, eu adorei ao Senhor, e agora eu vou recomeçar. Eu estou finalizando, e no 24 ele diz: eu vou consolar a minha esposa.
que perdeu o seu filho. E vou ter outros filhos. E vou recomeçar. O não de Deus vai me impulsionar para o próximo sim dele. É assim que nós devemos agir. Aquilo que não está dando certo na nossa vida, meu irmão, que Deus não está permitindo, o não é para nos impulsionar para ouvir o próximo sim que ele tem para nós. E a palavra de Deus diz que ele se deitou com a sua esposa e que ele teve outro filho, e que o filho era Salomão. E a palavra de Deus diz no 24 que Deus o amou. Você entende isso, irmãos? Você entende isso? Deus, ele acaba de tirar o fruto do pecado e a consequência do pecado de Davi, mas Deus permite o recomeço. Deus permite que você recomece. Então não fique preso ao não que você recebeu há tempos atrás. Tire o passado da sua frente, viva o presente de Deus. Não deixe que aquilo que foi lhe dito não, aquilo que você não recebeu, venha atrapalhar a sua vida, porque muitas vezes nós perdemos o sim de Deus, porque nós estamos esperando ainda que Ele mude de ideia sobre o não que Ele nos deu no passado. Então viva, recomece, para que você receba o sim de Deus. Eu não sei qual é a sua causa, eu não sei aquele que está ouvindo essa palavra, que irá ouvir qual é a causa, qual é o não, mas eu sei de uma coisa: o Deus que nós servimos tem o melhor para a nossa vida, e a glória da segunda casa será melhor do que a primeira. Então aquilo que nós achávamos que era bom será melhor, vindo da mão do Senhor. Escute, quando nós recebemos da mão de Deus, é algo precioso, meus irmãos. Quando nós sentimos que é Deus que nos dá, é algo precioso, tem muito mais valor. E Deus fala que Ele amou a Salomão. Ele amou o recomeço de Davi. Ele amou que Davi reconhecesse o não e recomeçasse de novo. Porque o nosso Deus, Ele sempre nos dá outra chance. Enquanto tivermos tempo aqui na terra, o Senhor sempre nos dará outra chance. Enquanto o nosso tempo não chegará ao fim, nós sempre teremos uma chance. Eu te digo esta manhã, você tem mais uma chance. O Senhor te dá esta chance hoje de recomeçar. Aprenda com Davi, reconheça o não, adore ao Senhor e recomece. Eu concluo aqui: um homem segundo o coração de Deus soube lidar com o erro, soube aceitar o juízo de Deus, soube ouvir o não de Deus e soube recomeçar em busca do sim. Em Romanos, Paulo diz, Romanos 8:28, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o teu bem. Por mais que a gente ache impossível que aquilo que esteja acontecendo é para o nosso bem, se você ama ao Senhor, se você ama a Deus, a palavra diz que tudo coopera para o teu bem. O Senhor trabalha para o teu bem. O Senhor trabalha para te salvar. Então o nosso pensamento tem que estar nele, na proximidade dele, de não perder ele de vista, de não perder o Senhor de vista, de saber que ele está do nosso lado, mesmo falho, mas confesso, mesmo pecador, mas arrependido, o Senhor está do nosso lado. Ele não falha, igreja, ele não falha, meus irmãos, ele nunca falha. E o profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, diz: porque eu sei os planos que tenho para você, diz o Senhor, e são planos de paz e não de mal. E eu encerro aqui esta palavra, dizendo para você, meus irmãos, que tudo aquilo que o inimigo planejou para te afastar do Senhor não funcionou. Toda a armadilha do inimigo que foi planejada para te afastar de Deus não funcionou, porque você está aí.
ouvindo esta palavra, sentindo a presença dEle, então Deus ainda está contigo. Então, meu amado, a palavra de hoje é: reconheça o não e recomece em busca do sim. Que Deus possa aplicar esta palavra no teu coração. Eu quero agradecer ao pastor, eu quero agradecer a vocês que estão me ouvindo, que irão ainda ver este vídeo. Sejam salvos, que isso é o mais importante. Sejam salvos em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor.